tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Vamos para mais uma videoaula de história, né? Vejam a imagem, eu trouxe essa imagem, que já está dentro do contexto do nosso assunto, África Antiga, capítulo 4, que hoje na aula nós vamos destacar, focar da página 88 à página 92. Espero que todos vocês, mais uma vez, fiquem bem e estejam bem. E quero ressaltar também da importância, do quanto é importante que vocês participem das atividades, participem das aulas, assistam às videoaulas, façam as atividades propostas por todos os meus colegas professores, independente da disciplina, de todas as disciplinas, que é muito importante. Eu sei que para vocês não é fácil, assim também como para nós professores não está sendo fácil, não é? A gente produzir conhecimento desta forma, mas é a melhor forma que nós encontramos de produzir conhecimento, do conhecimento chegar até o nosso alunado, para que o nosso alunado aprenda, assim também como proteger o nosso bem mais precioso, que são as nossas vidas, e a vida de todas as nossas famílias, até que a população brasileira como um todo seja vacinada. Então, vamos lá. Essa imagem é do Rio Nilo. O Rio Nilo foi que possibilitou que essas civilizações elas sobrevivessem e se formassem, né, próximo ao deserto da África, próximo ao deserto do Saara, que está localizado no continente africano, que é este continente que nós estamos vendo algumas informações que destacando os egípcios, os povos egípcios e os povos cuxitas da antiguidade. Então, nessa imagem também eu já introduzo e perguntando a vocês, tem algum rio importante para nós, povo nordestino? Qual é o rio importantíssimo para o povo nordestino? Assim como o Rio Nilo era importante, ainda nos nossos dias é importante para os povos egípcios. Pensem aí. Já vou dando a resposta. Que a gente a água é fonte da vida. Nós sabemos que a gente não sobrevive sem a água. A água é fonte da vida. A gente precisa da água para sobreviver. Mas que um rio importante para nós, povo nordestino, é o Rio São Francisco, chamado Rio da Integração Nacional, porque ele nasce lá no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e que vem para a nossa região Nordeste e para o nosso estado Sergipe. Né? Entre tantas outras, tem os povos ribeirinhos do Rio São Francisco em Sergipe, assim como outros estados da região Nordeste, Alagoas, Bahia, entre outros estados. E que os povos ribeirinhos, eles precisam do Rio São Francisco para sobreviver. Entre outras coisas, para garantir a sua sobrevivência nas atividades agrícolas, assim também a energia que nós consumimos. Por exemplo, para que a gente esteja assistindo essa videoaula, entre outros, as ferramentas digitais, o computador, o celular, o notebook, dependendo do aparelho, da ferramenta digital que vocês usam para assistirem às videoaulas. E a energia que funciona isso, que possibilita isso, a energia que nós usamos, ela vem da força do quê? Do Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco é um rio fundamental para nós, povo nordestino, né? É o Velho Chico. Assim como o Rio Nilo foi fundamental e é importante até nos dias de hoje para os povos egípcios. Diz uma frase de um grande historiador, Heródoto, que ele diz o quê? O Egito é uma dádiva do Nilo. Então, vamos agora, a gente vai ver os nossos slides
para começar propriamente o nosso assunto, a nossa videoaula. Vamos lá. Então, temos aí videoaula 1 de História, porque é a videoaula desta semana, o capítulo 4, que nós já começamos a trabalhar este capítulo 4 na aula passada e vamos dar continuidade hoje, e que a gente vai trabalhar da página 88 a 92 e respondendo as questões aí. Nós vamos responder as questões aí. Essas questões. As questões A, B e C do texto da página 92. Vamos lá? Então, vamos lá. O estudo da história da África. A África, como nós sabemos, é um continente formado por vários países, assim também por várias etnias, por vários povos. A diversidade cultural do continente africano é muito grande. E é um continente rico em história, em cultura. A gente tem que desmistificar de conhecer a África só pela questão das questões de quê? De doença e pobreza e fome. Claro que, infelizmente, existem essas questões, essas situações existem. Mas a gente tem que ver o continente africano de uma outra forma, de uma outra linha, com as questões também positivas. O que a África tem de bom também. Porque essa imagem de uma África pobre, de fome e doença, ela foi passada também pelos povos europeus para justificar sua dominação sobre este continente e sobre esses povos. Então, vamos aí. Durante muito tempo, a África foi tratada pelos estudiosos europeus como um continente sem história. E esses estudiosos disseminaram a ideia que os africanos eram povos sem cultura, que não mereciam ser objeto de seus estudos científicos. Como eu já falei, essa ideia foi dada pela Europa para justamente justificar sua dominação sobre os povos africanos. E a África sem história e a África sem cultura. Vou ressaltar que todos os povos têm história, todos os povos têm cultura. E melhor dizendo, não existe uma história, nem uma cultura de um povo superior a outro. Existe o quê? Cultura e história diferente, mas superior não. Essa ideia de superioridade, do eurocentrismo, foi dado pela Europa justamente para justificar a dominação dos povos africanos, assim também para justificar a dominação sobre os povos americanos. Os povos que estavam aqui no espaço territorial chamado América, que é o continente no qual moramos, quando os europeus aqui chegaram. Assim também para justificar a dominação, a colonização, feita nas terras que hoje é o Brasil, o país no qual vivemos. Então, o europeu, ele cria essa ideia de superioridade, que a sua cultura era superior. Por isso que ele tinha o direito de dominar outros povos e colonizar. Mas essa ideia a gente sabe que é uma ideia errada. Por isso que a gente diz o quê? Que todos os povos têm cultura. Não existe nenhum povo sem cultura. As culturas elas são diferentes. A diversidade cultural de um povo não é igual ao outro. Possa ser até que tenha coisas semelhantes, parecidas, mas não é igual, são diferentes. Mas não existe uma cultura superior à outra. Assim também como todos os povos têm história. Quem não tem cultura são o quê? Os animais irracionais. Eles não têm cultura. Mas não existe nenhum povo sem cultura. As culturas são diferentes, assim também como não existe uma cultura superior à outra. Por exemplo, a cultura nossa do povo brasileiro não é superior à cultura dos povos europeus. Assim também, a cultura dos povos europeus não é superior à cultura dos povos do povo brasileiro, melhor dizendo.
Então, aí, na segunda metade do século XX, essa situação começa a mudar. Alguns pesquisadores passaram a considerar a história da África com base na visão do mundo dos próprios africanos, combatendo assim os preconceitos difundidos por um ponto de vista da história que tinha a Europa como referência. A questão do eurocentrismo, quer dizer, a Europa se colocar no centro como principal cultura em detrimento a outros povos. E a África, a história da África só é valorizada quando ela passa a ser estudada pelos africanos. Por isso que se diz, um povo sem história é um povo sem memória. Ou melhor dizendo, um povo que não conhece a sua história é um povo condenado ao esquecimento. Por isso que nós precisamos conhecer a nossa história para preservar, valorizar e passar adiante, e passar para os nossos descendentes, aqueles que virão depois de nós. Vamos lá? Nós temos aí os antigos egípcios. Vocês, mais uma vez, aí em cima, eu trago a imagem do rio Nilo, esse rio tão fundamental para os povos egípcios. Foi o que levou esses povos se organizarem e formarem um grande império, né, próximo ao deserto, uma região desértica, próximo ao deserto do Saara, que é considerado o maior deserto do mundo. Mesmo que nos dias de hoje tenha passado por transformações. Não é mais o mesmo, mas nós estamos estudando a questão da antiguidade. As civilizações egípcias se desenvolveram em uma região desértica da África, às margens do rio Nilo. Segundo estudo arqueológico, desde cerca de 8.000 a.C., essa região já era ocupada por grupos seminômades, que sobreviviam praticando a caça, a pesca e a coleta de frutos e cereais. Com o passar do tempo, esses grupos formaram comunidades agrícolas independentes entre si, chamada nomos, que a principal atividade de sobrevivência desses povos era a agricultura, e isso se dá pela questão do rio Nilo. Então, eles usavam a água do rio Nilo para garantir a sua sobrevivência nas atividades agrícolas, assim como também em outras atividades. Esses nomos vão surgir o quê? Os nomarcas, como ficaram conhecidos os chefes dessas comunidades chamadas nomos, que disputavam com frequência o domínio das áreas férteis, das terras mais férteis, das terras melhores para o cultivo da agricultura, para a prática agrícola. Para melhor enfrentar as disputas, os membros das comunidades agrícolas, dos nomos, foram se unindo e formaram dois reinos distintos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Cerca de 300 anos depois, em 310 a.C., um governante do Alto Egito, chamado Menes, unificou os dois reinos e tornou-se o primeiro faraó egípcio. Ele assumiu o controle dos dois nomos, das comunidades, criando assim um estado unificado. Desde que teve a origem como a unificação dos nomos, a figura do faraó esteve relacionada à religiosidade egípcia. Os povos egípcios eram povos extremamente religiosos. E eles acreditavam numa vida após a morte. E uma questão também, os animais eram sagrados para os egípcios. Então, o faraó, que exercia um governo teocrático, era considerado um rei divino, detentor de grandes poderes. Aí vamos ver aqui teocrático, governo teocrático, que a sociedade egípcia era uma sociedade teocrática. Vocês podem perguntar, e o que é isso, professora? Uma sociedade teocrática, um governo teocrático.
Um governo teocrático é aquele que o governante governa também com o poder divino, que está relacionado muito à questão religiosa, à questão da religião. O governante, ele é visto como um Deus, o representante dos deuses. Assim era o faraó. O faraó era considerado um governante sagrado. Era um rei divino, porque ele era considerado, cultuado, venerado como um deus e como representante dos deuses. Por isso que a sociedade egípcia era uma sociedade teocrática, que o governo estava relacionado à questão da religião, e o seu governante, assim sendo, era considerado como um deus, o representante dos deuses. Ao longo da história do Egito Antigo, a autoridade exercida pelo faraó na sociedade sofreu transformações, porém esteve sempre relacionada ao seu caráter divino. Por isso que o faraó tinha tanto poder. Ele era venerado, como eu já falei, e cultuado como um deus, representante dos deuses. Aí sendo o que se explica uma sociedade teocrática, que era no caso da sociedade egípcia. E os povos egípcios eram os povos extremamente religiosos, eles eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses, e além deles acreditarem em vários deuses, eles também acreditavam na vida após a morte, que eles acreditavam que quando morriam, principalmente os faraós, que eram considerados representantes de Deus, dos deuses, tinham poder divino. Quando o faraó ele morria, ele ia passar por um julgamento, né? Se fosse absolvido, algum tempo a alma retornava ao corpo. Por isso que também, por essa questão deles acreditarem numa vida após a morte, eles desenvolveram a técnica da mumificação, que é a preservação, a conservação do corpo. E que através da mumificação, dessa conservação, da preservação do corpo, né, eles também desenvolveram muita questão da medicina e muitas ervas medicinais foram usadas no ritual da mumificação, da conservação do corpo. A organização social do Egito Antigo. A organização social do Egito Antigo caracterizava-se pela concentração do poder político nas elites e pela situação de pobreza da maioria da população. Era uma sociedade que o poder central estava na mão da elite, que vocês observem aí a pirâmide, que o poder maior era o poder do faraó. O faraó era o imperador e ele também era o grupo detentor de mais privilégios e poder. Abaixo dele vinham os nobres, que o faraó também era nobre, pertencia à nobreza. Os sacerdotes, que era um grupo também que tinha muito prestígio, os sacerdotes. Por conta desse prestígio que ele tinha e por conta que o povo egípcio era um povo extremamente religioso, que em alguns casos o faraó vai disputar o poder com os sacerdotes, que os sacerdotes eles eram encarregados de quê? Das práticas religiosas. Eles eram responsáveis pelas atividades do culto e das práticas religiosas, que até nos dias de hoje os sacerdotes têm essa função, têm essa tarefa, seja pastor, seja padre, né, e líderes de outras religiões, como líderes também das religiões de matriz africana, eles são encarregados e têm a tarefa das práticas religiosas. Por isso que os sacerdotes, eles eram também um grupo privilegiado. Vinham soldados, porque a guerra era uma atividade, uma prática também presente na vida dos egípcios antigos. Tinham os escribas. Os escribas eram também um grupo que tinha muito privilégio e que se destacava, os escribas.
Escribas eram funcionários do Estado encarregados das atividades administrativas, de cobrar os impostos, de fiscalizar as obras públicas. E eles se destacavam por quê? Porque eles sabiam ler e escrever. Por isso que diz, escribas quer dizer o quê? O ato de escrever. Os comerciantes, que também o povo egípcio realizava as atividades comerciais, tanto dentro do Egito como fora, com outros povos. Os artesãos, que realizavam as atividades manuais, e a maior parte da população egípcia era composta por camponeses, uma vez que a principal atividade de sobrevivência desses povos era a agricultura. Por isso se explica que a maior parte da população era composta por camponeses, que esses camponeses, eles pertenciam o quê? À classe pobre, a classe baixa do Egito Antigo, para que ele está aí quase na base da pirâmide. E após os camponeses, vinham quem? Os escravizados. Que esses escravizados era aquele povo que era vencido de guerra, que era derrotado pelos egípcios e que ia para o Egito como escravizados, que eram encarregados também de fazerem o quê? De realizarem as atividades agrícolas, a prática da agricultura, e quando em tempo de cheia do Rio Nilo, ou estiagem, eles eram encarregados também de realizar as obras públicas, as grandes obras públicas, as grandes construções realizadas pelo Estado. A mão de obra utilizada era a mão de obra dos escravizados. Então, assim estava composta a sociedade egípcia, distribuída dentro dos grupos sociais. O faraó no topo da pirâmide, o faraó dominava todo, era detentor de todo o poder. Ele era um imperador, só reforçando que eu já falei, já expliquei, que a sociedade egípcia era uma sociedade teocrática. Uma sociedade teocrática por quê? Porque o seu governante, ele era visto como um deus, ele era venerado, cultuado como um deus, o representante dos deuses, uma vez que os povos egípcios eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses. Vamos agora realizar a atividade da página 92, que nós vamos trabalhar com texto, que na realidade é um hino ao Nilo. Vamos lá. Peguem os livros e vocês leiam o texto da página 92. O hino ao Nilo. Salve ao Nilo, que sais da terra e vens dar vida ao Egito, o que dá de beber ao deserto e ao lugar distante da água, o que faz a cevada e dá vida ao trigo para que ele possa tornar festivos os templos. Mas as gerações de teus filhos alegram-se por ti, e os homens de ti saúdam como um rei de leis estáveis, que chega na época própria e enche o alto e o baixo Egito. Sempre que se bebe água, todos os olhos se voltam para aquele que dá em excesso seus bens. Se és muito lento para subir, são poucas as pessoas e suplicam-se pela água do ano. Quando o Nilo transborda, oferendas são feitas a ti, bois sacrificados a ti, grandes oblações são feitas a ti, caçam-se leões no deserto para ti, acende-se o fogo para ti, e fazem-se ofertas a todos os outros deuses, como se fazem ao Nilo, como superior incenso, bois, gado, aves e chamas. Então, aí está o nosso texto, que é o hino, e agora nós vamos para as questões.
Vamos aí para a atividade da página 82 do nosso texto Hino ao Nilo. Questão A. Identifique no texto pelo menos 2 trechos que mostram a importância do rio Nilo para os antigos egípcios. Aí vou comentar a resposta. O que há de beber ao deserto e ao lugar distante da água, e o que faz a cevada da vida ao trigo. Abrindo um parênteses aqui, para quando se fala aí na cevada que dá vida ao trigo, o povo egípcio também, eles fabricavam a cerveja. Os egípcios antigos, eles já produziam a cerveja, por isso que eles utilizavam também a questão da cevada, né? Aí vamos agora à letra B. Localize as passagens do texto que fazem referência às cheias do rio e sua importância para o cultivo. Aí vocês podem identificar dentro do texto um trecho. Mas as gerações de teus filhos alegram-se por ti, os homens te saúdam como um rei, de leis estáveis, que chega a época própria e enche o alto e baixo Egito. E que quando o Nilo transborda, oferendas são feitas a ti, bois são sacrificados a ti, engordam-se aves para ti, caçam-se leões no deserto para ti, acende-se fogo para ti. A questão C, a letra C. Cita um exemplo de canção ou hino que faz referência à natureza de algum lugar. Depois descreva um trecho que exemplifique sua escolha. A letra C, alunos, é resposta pessoal de acordo com o conhecimento de vocês. Só vou ressaltar que existem muitas canções, muitas músicas que exaltam a natureza brasileira e que vocês podem conhecer alguma, vocês vão exemplificar aí na letra C. Existem várias músicas, várias canções que eles ressaltam a natureza brasileira. A nossa videoaula já está quase terminando. Só ressaltando que vocês respondam as questões no caderno e que façam as atividades propostas. Mais uma vez eu ressalto, faça as atividades propostas por todos os professores, os meus colegas de todas as disciplinas. E fiquem todos bem, até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.